Live só agora, dia intenso, com muitas demandas, muitos atendimentos, mas estamos aqui para falar a palavra de Deus. A virada do dia, 18 horas, é um horário também que a gente conecta muito com o Senhor, que é a hora que o Senhor vem, vinha falar com Adão, com Eva, desde a criação. É um horário muito especial. E nós vamos hoje para a leitura de Neemias 5, que diz, a reconstrução completa inclui justiça, amor e integridade. A verdadeira reconstrução começa no coração. Existe uma crise ali acontecendo entre os judeus de fome, dívidas, dificuldades financeiras. E aí os ricos eles estavam cobrando muitos juros. Isso chega a Neemias. Neemias fica indignado com as reclamações e confronta os líderes, E ele confronta mostrando o exemplo. Porque muitas vezes quando você for confrontar as pessoas, você vai mostrar pelo seu exemplo, E aí ele confronta os líderes e mostra o exemplo. Porque Neemias, ele estava como governador, mas ele não estava tendo os privilégios de governador. E aí ele confronta esses líderes que estavam ali usurpando, de certa forma, cobrando do povo. E causando isso que as pessoas estavam ali reclamando. Então vamos ver essa palavra? O Espírito Santo fala conosco. Traz direção, traz o teu clamor, traz o teu agir. Tira de nós todo o peso, todas as flechas lançadas nesse dia que não fazem parte de nós e traz a tua palavra, que ela vive e eficaz. E diz assim: foi, pois, o clamor do povo de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: nós, nossos filhos, nossas filhas, somos muitos. Então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei, sobre nossas terras, sobre nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, nossos filhos como nossos filhos, e como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos, nossas filhas para serem servos, até que algumas de nossas filhas não são tão sujeitas, que já não estão no poder das nossas mãos, e outros têm a nossa terra e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois o clamor e essas palavras, muito me indignei, e considerei comigo mesmo o meu coração. Depois pelejei contra os nobres e os magistrados e disse-lhes: sois usuários cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia, e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações, segundo nossas posses. E vós outras vezes venderias vossos irmãos e vão vender Sião a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não andaríeis no temor de Deus, por causa do opróbrio das nações e nossos inimigos? Também eu, meus irmãos, meus servos, juro termos emprestado dinheiro e trigo e deixemos esse ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, suas vinhas, seus olivais, as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro do trigo, do mosto, do azeite, que vos exigis deles. Então disseram: restituí-lhes e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme essa palavra. Também sacudi as minhas vestes e disse: assim sacuda Deus todo homem da tua casa, todo trabalho, e não confirmar essa palavra, assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém, e louvaram ao Senhor. E o povo fez conforme a esta palavra. Amém. Também desde o dia que mandou que fosse governador da terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo, tomaram-lhe pão e vinho, e além disso 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Como também na obra deste muro fiz reparação, e na terra nenhuma compramos, e todos os nossos servos ajuntaram ali a obra. Também os judeus magistrados, 150 homens que vinham a nós dentre as nações que estão ao nosso redor e punham a minha mesa, e que se preparavam para cada dia, eram boi, 6 ovelhas escolhidas, também aves se preparavam desde 10 dias,
muito vinho em todas as espécies, nem por isso exigi pão de governador, portanto a servidão desse povo era grande. Lembra-te de mim para o bem, ó meu Deus, e de tudo que fiz a esse povo. Então o que a gente tira de ensinamento aqui, né, gente? Primeiro, problemas internos podem ser tão perigosos quanto os externos. Cuidar do coração e dos nossos relacionamentos é extremamente importante para mantermos firmes nossa fé. Segundo, Deus se importa com justiça. A fé verdadeira se manifesta como tratamos as pessoas. Isso é muito importante. Terceiro, liderança exige coragem para confrontar o erro. Amar também é corrigir. Arrependimento deve produzir reparação. O exemplo vive mais do que palavras. Neemias viveu de forma íntegra e generosa. E as atitudes falam mais do que os discursos. Então, as pessoas respeitavam muito Neemias porque ele tinha verdadeiramente um discurso com a sua vida, né? Ele trazia o discurso à sua vida, ele trazia a posição dele, era exatamente como ele vivia. Então declare hoje comigo: eu vou viver com justiça e amor, eu vou viver com justiça e amor, eu vou viver com justiça e amor. Amém? Então assim nós tomamos posse dessa palavra e exaltamos o nome do Senhor Deus nesse dia. Fica com Jesus.